Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas e queridos e querides, hoje eu vou falar sobre o futuro governo Lula. Porque, recentemente, o Tarso Genro esteve aqui e disse uma frase que muita gente ficou, como assim? Ele falou, o Lula é de centro. Claro, o Lula nunca foi de esquerda, o Lula é de centro. No Brasil, de centro-esquerda. O Lula é um típico social-democrata. Eu quero dizer para vocês que, de maneira geral, eu concordo com a frase do Tarso com algumas pinceladas. Acho que ele é um cara desse, não de centro, né? Mas que, eventualmente, caminha para a esquerda, principalmente no que diz respeito à questão da justiça social e da distribuição de renda. Mas que, do ponto de vista da operação, como operador político, o Lula, sim, é um cara que opera a política a partir do centro político. O que você está querendo dizer com isso? Que o Lula tenta conquistar o centro o tempo todo. Por quê? Foi assim que ele ganhou eleições. Em 1989, o Lula era um candidato de esquerda, mais à esquerda, apesar dele estar vindo de uma tradição de sindicalista, onde sempre compôs, ou mesmo na criação do PT, onde participava daquilo que seria a direita do PT. Quero agradecer a chegada da nova membra Márcia Cruz, enquanto eu estou falando aqui, para estimular que as pessoas fiquem membros no Fala Rovai também. É legal ficar membro, se associa, apoia fora, apoia a mídia independente. E o Lula operava o que se chamava de articulação, ou grupo do 113, antes de ser articulação no PT, que era o pessoal do sindicalismo e que não tinha formação marxista. E que não era da Igreja Católica, né, mas da formação da teoria da libertação. Era o pessoal que vinha de origem da luta dos movimentos sociais e dos sindicatos. E esse pessoal, de alguma maneira, tinha posições mais conservadoras numa série de temas, por exemplo, na questão do aborto, na questão de lutas como descriminalização das drogas, ou uma nova polícia militar. Muitos, inclusive, tinham discursos que pareciam, em alguns momentos, mais próximos de grupos de direita. E o Lula operava, a partir do centro, a composição dessas forças. Isso ele levou mesmo para as campanhas de 89, 94 e 98, onde ele foi derrotado, mas naquele momento com candidaturas um pouco mais à esquerda. Ele até tentou mudar isso em 94. Houve uma conversa lá atrás, né? E quem me confidenciou isso, os detalhes da conversa, foi o Marco Aurélio, que foi ministro do Lula, e dizia como tinha se tentado uma articulação antes do Plano Real para que o PSDB viesse de vice do Lula na chapa que seria depois do impeachment do Collor. Mas aí o Fernando Henrique viu que ele podia alçar um voo mais alto, podia dar um salto direto para a presidência e operou o acordo com o PFL, fez uma composição mais à direita e ganhou as eleições. Mas por que eu estou lembrando disso? Porque o Lula foi percebendo que se ele não conquistasse o centro, ele não se elegeria. Em 2002, ele saiu com o candidato a vice, que é o José de Alencar, que já era desse centro político. O Lula governou a partir do convencimento do PTB, do PMDB, do PR, enfim, de partidos vinculados a alas da direita da política, inclusive, os seus 8 mandatos, e convenceu Dilma a aceitar como vice o Temer, que era do MDB, para poder governar a partir do centro. Então, a minha convicção é de que um terceiro governo Lula não será diferente. Ele vai fazer uma política de centro se ganhar a presidência da República, com contornos de esquerda naquilo que lhe é mais importante, qual seja a questão da distribuição de renda, da melhoria da qualidade de vida do povo. Isso é o prato principal da política lulista. O Lula é o cara que ganhou a eleição em 2002 dizendo o seguinte: eu quero que as pessoas comam 3 vezes por dia e vou gerar 10 milhões de emprego. Por incrível que pareça,
em 2023, infelizmente, esse discurso cabe como uma luva no projeto político do marketing eleitoral, que é o quê? As pessoas, há milhões de pessoas no Brasil que querem voltar a comer 3 vezes por dia. E há milhões de pessoas que estão desesperadas por um emprego. E ele vai ter que resgatar aquilo como a gente já podia ter avançado e está discutindo como o Brasil vai se inserir no novo modelo geopolítico do mundo, com participação na produção tecnológica, no desenvolvimento. Isso tudo vai ser discutido em paralelo, mas não vai ser o eixo do discurso principal. E para operar essa distribuição de renda, para operar essa reconstrução do país, o Lula vai sim dialogar com os espaços de centro. Significa que isso é ruim para o Brasil e ruim para a esquerda? A meu ver, não. Muito pelo contrário. Na minha opinião, a conjuntura política exige um líder com esta capacidade. Eu estou falando que por isso ele deve ter o Alckmin de vice? Não. O Alckmin pode ser o Alckmin, pode ser a Magalu, pode ser o Berzoini, pode ser. Isso não vai mudar a política central do Lula, que vai ter que construir a relação com o Congresso, que provavelmente será um Congresso talvez menos conservador do que o atual, mas ainda conservador. Ainda conservador. E não imaginem que o Lula vai governar a partir do clamor popular. Isso não é o Lula. Ele pode até desejar que haja clamor popular para governar a partir do Congresso, usando esse clamor popular para construir um governo um pouco mais à esquerda. Mas ele sabe muito bem que as coisas não funcionam assim no Brasil, que não é tão simples, organizar as bases, como alguns dizem. Tem gente que fala, não, o PT tem que governar a partir das bases, das ações nas ruas, como se a gente produzisse isso num estalido, como se essa gente, a partir do Facebook, conseguisse colocar milhões nas ruas para fazer o combate popular. O PT é um partido da ordem. O PT foi criado dentro da ordem democrática e, sim, tem trabalhado e atuado nessa ordem nos seus 42 anos de vida. E aqui, daqui a pouco, a gente vai ter o ex-presidente do partido, que vai poder falar um pouco dessa história e desse compromisso com a democracia que o PT assinou desde a sua fundação. Enfim, a meu ver, e eu queria deixar isso aqui como não como uma previsão, me parece uma coisa que não precisaria nem ser discutida, mas é que se coloca essa questão aí nas redes, nos debates das redes sociais. Sim, o governo Lula será um governo de centro-esquerda. Essa é a opinião deste blogueiro, neste Fala Rovai! Beijas, beijos e beijes a todas, todos e todes.